Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto Lua Prateada de Konoha. Capítulo 141. Uzumaki Ashina lançou um olhar para Uchiyomi. Não vendo nenhuma objeção da parte dele, deu a ordem para arriar os navios. Para seu crédito, o inimigo cumpriu sua palavra. Uma vez que obtiveram as naves, não retomaram o ataque. Sabendo que reforços de Konoha poderiam estar logo atrás deles, estavam claramente ansiosos para fugir o mais rápido possível. Com a retirada das forças conjuntas, Uchiyomi liberou o sexto portão. No instante em que o portão se fechou, sua expressão, antes estoica, se contorceu em dor. Ele o havia mantido aberto por muito mais tempo do que da última vez, suportando o impacto do sexto portão apenas para permanecer de pé. Agora que tudo havia terminado, a dor o atingiu como a de um homem de 200 quilos que desaba após correr 2.000 metros. Seu corpo inteiro doía terrivelmente, e até mesmo levantar a mão parecia um esforço excessivo. Ashina o ajudou a descer do muro. Tsunade correu imediatamente sem nem se dar ao trabalho de invocar Katsuyu, e começou a curar Uchiyomi com as próprias mãos. Um grupo de garotas Uzumaki observava com pura inveja. Se ao menos elas tivessem aprendido ninjutsu médico. Os Uzumaki sobreviventes começaram a comer e descansar no local. Depois de algum tempo, aqueles que haviam se recuperado começaram a vasculhar as ruínas e os escombros em chamas, na esperança de encontrar algum sobrevivente. Mas a busca não deu em nada. Os edifícios ao redor do santuário haviam sido completamente destruídos, e após uma longa busca, não encontraram nenhum esconderijo viável. A única esperança era que alguns membros do clã tivessem escapado pelo mar. Aproximadamente 2 horas depois, a força principal de Konoha finalmente chegou. Muitos deles pensavam que estavam chegando como salvadores, apenas para descobrir que tudo já havia acabado. Chegaram tarde demais. Mas ninguém fez alarde tolo sobre aniquilar completamente o inimigo. Eram shinobi, não idiotas, e ninguém iria se precipitar em um massacre desnecessário. Quando Akimichi Torifu confirmou que Uchiyomi e os outros estavam a salvo, soltou um longo suspiro de alívio. Na verdade, o principal motivo pelo qual Konoha havia enviado reforços era proteger Uchiyomi e sua equipe. Os Uzumaki eram, na melhor das hipóteses, uma preocupação secundária. Agora que Uchiyomi estava a salvo, Torifu finalmente pôde relaxar. Quanto à proposta de Ashina de transferir o clã Uzumaki para Konoha, Torifu deu seu apoio total. Ele era um seguidor fervoroso da facção Hokage, alguém que considerava as políticas de Tobirama Senju como seu credo pessoal. Além disso, a aliança entre Konoha e o clã Uzumaki era bem conhecida. Ele duvidava que alguém na vila ousasse se opor à entrada dos Uzumaki. É claro que Torifu entendia que haveria resistência política, mas também sabia que enquanto Mito estivesse viva e a geração mais velha do clã Senju ainda tivesse voz, a mudança dos Uzumaki estaria praticamente garantida. Enquanto isso, nos arredores de Uzushogakure, os shinobi da aliança das 4 vilas haviam chegado à costa com os navios. Dezenas de Jnin estavam ao redor, observando os 2 navios e trocando olhares inquietos. Se todos os presentes fossem da mesma aldeia, não haveria problema nenhum, era só embarcar e ir embora. Mas rodeados de estranhos, quem poderia prever o que aconteceria quando estivessem em mar aberto? E se alguém tentasse algo suspeito? Todos carregavam pergaminhos de selamento valiosos, quem poderia garantir que ninguém ficaria ganancioso? Enquanto o silêncio constrangedor se prolongava, o ancião de Kirigakure se pronunciou. Que tal assim, dividimos por pares de aldeias? 2 aldeias por navio. Dessa forma, mantemos o equilíbrio, certo? Todos assentiram com a cabeça bastante razoável. O ancião Keri prosseguiu. Considerando a tensão anterior entre os anciãos de Kumo e Iva, sugiro o seguinte. Keri e Kumo embarcam em um navio, e Iva e Suna no outro. Parece justo? Os outros assentiram novamente. Muitos até elogiaram o planejamento cuidadoso do ancião Keri. Os anciãos Iva e Suna também concordaram. A verdade é que os Jnin de Iva não tinham nenhum desejo de viajar com aqueles brutamontes de Como, eles certamente entrariam em conflito. Assim, os 2 grupos se separaram e começaram a embarcar em seus respectivos navios. Enquanto faziam a contagem, o ancião Suna franziu subitamente a testa. Ei, alguém viu o Ishiki? Ele não está aqui. O Jnin deu de ombros e murmurou. Provavelmente foi eliminado quando estava seguindo aquele pirralho na parede. Kijima e Hihara também não voltaram. Aquele garoto parecia jovem, mas nossa, ele era um monstro. Por que Konoha continua produzindo aberrações como ele? Deve ser algum tipo de sorte. O ancião Suna suspirou em concordância. Sério, nem mesmo os filhos de Tio-sama tinham esse tipo de talento. Nem mesmo Hinozuki, o escolhido por Lord Shaman para ser o próximo Kazekage, conseguia igualá-lo em habilidade bruta. Ainda assim, Hinozuki é muito mais velho. Se eles se encontrarem novamente, tenho certeza de que Hinozuki o derrotará. Enquanto conversavam, os Nin embarcaram no navio. O ancião de Suna continuou a fazer a chamada, e assim que todos os seus homens estavam a bordo, ele o seguiu. Antes de entrar, ele murmurou para si mesmo. Não me lembro de ter designado Ishiki para reconhecimento. Bem, se ele não voltou, azar o dele. Ele entrou na cabine do navio, preparando-se para deixar a terra dos redemoinhos. O que ele não sabia era que um complô estava sendo tramado no outro navio, um complô direcionado diretamente a eles. À medida que os 2 navios se afastavam da costa e seguiam as rotas marítimas marcadas em seus mapas para evitar os redemoinhos,
A embarcação que transportava Kirigakuri e Komogakuri repentinamente mudou de velocidade e desviou-se bruscamente da rota. O movimento repentino assustou o shinobi de Iva e Suna. Ei! O que você está fazendo? Você está fora do caminho, gritou alguém. Não houve resposta. Em vez disso, vários dragões de água emergiram do mar, dezenas de Jnin de Keri lançaram uma técnica de bala de dragão de água coordenada. Enormes dragões de água rugiram pelo ar, caindo em ondas que sacudiram violentamente o navio Iwasuna. Até mesmo os mais tolos entre eles entenderam agora, haviam sido traídos. As forças de Keri e como os haviam incriminado. Seus bastardos, rugiu o ancião de Suna saltando de pé. Não entrem em pânico. Se eles jogarem sujo, revidaremos com mais força. Todos, usem seus jutsus. Ele liderou pelo exemplo, lançando um jutsu de liberação de vento de considerável poder. Mas no vasto oceano, ele era pequeno demais para mudar o rumo da maré. Seu jutsu de vento de Hankia só conseguiu destruir 2 dos dragões. Momentos depois, outros ainda maiores emergiram. Na água, os shinobi de Kirigakuri estavam em seu elemento, com seu poder consideravelmente aumentado. Enquanto isso, do lado de Wagakuri e Sunagakuri, vários nin, que não sabiam nadar, já estavam vomitando devido ao violento balanço das ondas. Então veio um grito de baixo. O navio! Aqueles bastardos de Kiri estão fazendo buracos nos navios. O ancião Iva correu para o porão inferior, e como previsto, a água do mar estava inundando. O navio estava afundando. Mas ele não se atreveu a ordenar que pulassem no mar, porque podia ver claramente que no navio distante, o shinobi de Komogakuri, aqueles a quem ele havia zombado anteriormente chamando de ursos negros, já estavam formando selos de mão para o ninjutsu liberação de relâmpago, apenas esperando que eles pulassem na água e morressem. Caramba! Capítulo 142. Na caverna subterrânea escura, o Uchiha Madara, que estava sentado em um trono de pedra com os olhos fechados em meditação, de repente os abriu. Você voltou. Como foi? Uma figura emergiu silenciosamente do chão, carregando nos braços um bebê de não mais de 1 ano de idade. Se o ancião de Sunagakuri estivesse presente, teria gritado em choque, pois aquele era ninguém menos que o Jnin de Wagakuri Ishiki, o mesmo sobre quem ele havia perguntado anteriormente. Mas, na verdade, o verdadeiro Ishiki havia sido morto por Zetsu Branco no momento em que desembarcou e começou a massacrar o povo de Uzushogakuri. O Ishiki, que agora estava diante de Madara, era um disfarce. Seu corpo se contorceu e Ishiki retornou à forma pálida e semelhante à casca de árvore de Zetsu Branco. Ele deu um passo à frente com o bebê nos braços, apresentando a criança adormecida a Madara como uma oferenda preciosa. Madara-sama, está aí a criança que encontrei na terra dos redemoinhos. Seu nome é Nagato. Eu o examinei, ele herdou perfeitamente a constituição física do clã Uzumaki. Mesmo com todo o poder do Rinnegan, ele deveria ser capaz de sobreviver por muito tempo, tempo suficiente para que seus planos sejam concluídos. Também trouxe a mãe dele comigo. É fácil lidar com a identidade dela. Não haverá pontas soltas. Madara pegou o bebê adormecido e o examinou cuidadosamente. Para um bebê, ele parecia excepcionalmente bem desenvolvido. Mas será que o corpo de um Uzumaki realmente suportaria o poder avassalador do Rinnegan? Não me interpretem mal, ele não estava preocupado com a saúde do bebê. O que o preocupava era o risco de perder o Rinnegan, o que poderia comprometer todo o seu plano. Afinal, no fundo, ele ainda tinha predileção pelos filhos do clã Senju. Talvez, ele devesse arriscar e sequestrar Navaki, aquele pirralho. De lado, Zetsu Negro, um especialista em ler expressões faciais, percebeu o olhar silencioso de Madara e imediatamente adivinhou o que se passava em sua mente. Sem hesitar, emergiu das sombras e falou. Madara-sama, eu também acredito que o corpo desta criança é mais do que suficiente para suportar o poder do Rinnegan. Mas seu próprio corpo não aguentará muito mais tempo. Não há tempo a perder, o transplante de córnea deve começar o mais rápido possível. As fases posteriores do plano são mais importantes, não são? E mesmo que ele eventualmente não consiga suportar o Rinnegan, você terá tempo suficiente para encontrar outro peão, certo? Madara despertou de seus devaneios. Era verdade. Aquela criança era apenas um receptáculo, uma ferramenta para sua ressurreição. Se ela se mostrasse obediente, ótimo, não precisaria encontrar outra. Se não, bem, Madara sempre poderia escolher outra pessoa mais tarde para herdar os olhos. Entendido, disse Madara calmamente. Ele não hesitou mais. Escolheu Nagato e iniciou o transplante de córnea. Cerca de meia hora depois, Madara encarava a criança em seus braços, agora com olhos Rinnegan roxos, com uma expressão de certo desagrado. Quanto ao próprio Madara, o Rinnegan em suas órbitas oculares havia sido substituído por um Sharingan comum de 3 Tomoe, um daqueles que ele havia cultivado e armazenado anteriormente dentro da estátua demoníaca do caminho exterior. Mas tê-las em sua cabeça agora lhe parecia estranho. Não foi uma rejeição física, foi psicológica. Foi como ser um VIP supremo de repente rebaixado ao nível de um jogador comum, doeu. Ainda assim, em nome de seu grande plano, ele suportou isso. Contanto que ele pudesse ser ressuscitado, recuperar sua juventude e obter ainda mais poder, sacrifícios de curto prazo não importavam. Tentando se tranquilizar, ele devolveu o bebê para Zetsu Branco. Então, erguendo a mão em direção à estátua demoníaca, invocou outro Zetsu Branco. Madara olhou para os 2 Zetsus, franzindo ligeiramente a testa. Após uma pausa, apontou para o original e disse.
A partir de agora, você será responsável pela segurança da criança. Não importa a dor, o sofrimento ou o desespero que ela sinta, apenas certifique-se de que ela sobreviva. Ela não pode morrer. E para diferenciar vocês dois, de agora em diante, seu nome será Tobi. Zetsu branco, agora chamado Tobi, segurou Nagato em seus braços e iluminou-se com um sorriso estranho e satisfeito. Entendido, Madara-sama. Assim que Tobi se virou para sair, Madara perguntou de repente. A propósito, qual é a situação da terra dos redemoinhos? Eles foram dizimados? Tobi parou abruptamente, visivelmente entusiasmado com o assunto. Ele se virou novamente com um sorriso. Ah, quase me esqueci de te contar. Você não vai acreditar, eles não foram exterminados. Na verdade, eles foram salvos por 6 pirralhos de Konoha. Na verdade, isso não é preciso. Não eram 6 pessoas. Era apenas uma. Madara ergueu uma sobrancelha, intrigado. Uma única pessoa conseguiu salvar o povo da terra dos redemoinhos de centenas de Jonin? Quem é esse pirralho? De qual clã ele é? A expressão de Tobi se iluminou de alegria. Essa é a parte estranha. Ele é apenas um shinobi nascido civil, sem linhagem sanguínea notável. Seu nome é Gekko Shiomi. Não prestamos atenção nele antes, então quase não temos informações. Mas nesse incidente na terra dos redemoinhos, ele desempenhou um papel decisivo. Primeiro, ele trouxe reforços. Então, antes mesmo da chegada deles, ele intimidou sozinho as forças invasoras com sua força. E por fim, arquitetou um plano com o líder do clã Uzumaki para enganar o inimigo e fazê-lo lutar entre si usando navios. E funcionou mesmo. Aqueles tolos realmente lutaram entre si no mar, Kirigakuri e Komogakuri se voltaram contra Iwagakuri e Sunagakuri. Mataram seu shinobi e dividiram o jutsu de selamento obtido entre si. Tobi relatou os acontecimentos com um toque dramático. Até Madara ergueu ligeiramente as sobrancelhas depois de ouvir tudo. O garoto tem alguma inteligência. Mas é só isso. Sem uma linhagem sanguínea poderosa, suas conquistas serão limitadas. Na melhor das hipóteses, ele poderá se tornar um daqueles shinobi de nível Kage. Ele jamais superará Shirama. Provavelmente nem mesmo aquele irmãozinho dele. Madara o dispensou sem hesitar. Aos seus olhos, Oshiomi não tinha a menor chance de interferir no plano do Olho da Lua. Por um breve momento, ele sentiu curiosidade, imaginando se Oshiomi poderia representar uma ameaça. Mas, no instante em que ouviu que o garoto não possuía nenhum Kekkei Genkai, seu interesse evaporou. Madara não era nenhum Orochimaru. Orochimaru possuía uma sede inata por conhecimento. Ele acreditava que a pesquisa poderia remodelar o destino e trazer a verdadeira imortalidade. Por isso, estudava tudo que despertava sua curiosidade. Antes de provar o desespero do Mangekyou Sharingan, Orochimaru ainda se apegava a esses ideais. Foi somente após sua ressurreição durante a Quarta Grande Guerra, quando guerreiros de nível Kage estavam por toda parte, que ele percebeu o abismo entre a ciência e os trapaceiros, e finalmente escolheu se submeter e se reinventar. Mas Madara era diferente. Enganado por Zetsu Negro, ele sabia desde o início que a linhagem sanguínea e o destino eram supremos. Para ele, qualquer um sem linhagem Tsutsuki ou sangue dos 6 caminhos era lixo, personagens secundários, na melhor das hipóteses. Então ele proferiu o julgamento sem pensar 2 vezes. Gekko Shiomi não era nada mais do que um peixe se debatendo em terra firme. Capítulo 143. Após permanecerem na terra dos redemoinhos por 2 ou 3 dias, Oshiomi e os outros retornaram a Konogakakuri antes da força principal, viajando com a Kimichi Torifu e Uzumaki Ashina. A missão dos shinobi restantes de Konoha foi alterada, de auxiliar na defesa para escoltar e proteger os sobreviventes do clã Uzumaki durante sua realocação. Ao retornar à aldeia, a primeira ordem do dia foi uma reunião de alto nível do conselho. Desta vez, não apenas Oshiomi, mas também Tsunade e os outros foram convidados a comparecer, marcando seu primeiro passo no círculo de liderança da vila. Antes disso, eles só tinham permissão para participar de reuniões de nível Chunin, principalmente briefings táticos em tempos de guerra. As verdadeiras decisões políticas de Konoha eram tomadas em reuniões separadas do Alto Conselho, às quais shinobi mais jovens como eles não tinham acesso. Mas após a performance no incidente da Terra dos Redemoinhos, ficou claro que Oshiomi e seu grupo já haviam desenvolvido a capacidade de influenciar decisões de alto nível. Assim, eles agora tinham assento garantido à mesa de negociações. A partir daquele dia, querendo ou não, eles faziam parte da liderança central de Konoha. E enquanto permanecessem na vila, não poderiam mais se esquivar de tais responsabilidades. O principal tema desta reunião foi naturalmente a integração do clã Uzumaki em Konoha. Uzumaki Ashina já havia se preparado com bastante antecedência e assim que a reunião começou, deixou clara a posição do clã. Resumindo, Ashina estava disposto a abrir mão de todas as técnicas de selamento de Uzushio como uma taxa de entrada, para se juntar a Konoha, em troca do reconhecimento como cidadão pleno sob a proteção da vila. Em troca, o clã Uzumaki também prometeria não desertar ou deixar Konoha sem motivo no futuro. Ao ouvirem isso, as respostas do conselho foram variadas e rapidamente se dividiram em 4 facções distintas. Desta vez, quase não havia ninguém indeciso, todos tinham uma posição definida. A facção Okage, ou a facção Senju, expressou apoio total e incondicional à integração do clã Uzumaki.
Oshiomi e seu grupo estavam alinhados com esse grupo. A oposição, que estava bastante desconfiada, viu isso como um sinal de que o clã Senju estava retomando sua antiga influência e ofereceu várias razões frágeis ou indiretas para rejeitar a proposta dos Uzumaki. A facção da autopreservação, composta principalmente pelo clã Iga e outras famílias de tamanho médio, possuía seu próprio Kekkei Genkai e não tinha necessidade das artes de selamento do clã Uzumaki. Sua única preocupação era se esse novo influxo de pessoas afetaria seus próprios interesses futuros. Konoha havia alocado terras para cada clã na época da fundação da vila. Esses territórios representavam o espaço para a futura expansão do clã. A adição repentina de vários milhares de Uzumaki representava uma ameaça a esse equilíbrio. Os pequenos clãs que não tinham Kekkei Genkai nem terras com que se preocupar. A maioria eram famílias minúsculas com pouco potencial de crescimento. Não só não se sentiam ameaçados pela chegada dos Uzumaki, como muitos também cobiçavam as técnicas de selamento, e apoiaram a proposta com prazer, em parte para provocar os clãs maiores. O conselho debateu acirradamente sem chegar a uma conclusão concreta, até que Oshiomi, falando indiretamente por meio de Mito, ofereceu uma solução. Por estar ciente do plano completo de Mito e de sua sucessora designada, ele já estava trabalhando para garantir benefícios para Tsunade e seu círculo. Sozinho, Oshiomi talvez não tivesse chegado a nenhuma conclusão. Mas será que ele estava realmente sozinho? Claro que não. Atrás dele estava a sabedoria acumulada de 5.000 anos de uma civilização de outro mundo. Baseando-se nisso, Oshiomi propôs uma solução simples, porém eficaz para Mito. O sistema de terras por mérito militar, um conceito da história chinesa, adaptado para atender às necessidades de Konoha. Em essência, o plano ainda envolvia expansão, mas em vez de o clã Uzumaki tomar terras diretamente, tornou-se uma estratégia organizada de longo prazo controlada pelo Hokage. Konoha não tinha realmente falta de terras. A floresta que circundava a vila era vasta e intocada, o suficiente para durar vários séculos. A única razão pela qual não havia sido explorada era o medo de desenvolvimento excessivo ou má administração. A proposta de Mito mudou isso. O novo sistema era simples. A cada 30 anos, a vila se expandiria para uma porção das terras circundantes. Dessa área recém-conquistada, 40% seriam destinados ao povo Uzumaki como território de assentamento. O restante seria distribuído pelo Hokage com base no mérito. Dos 60% restantes, 60% desse trecho se tornariam zonas comerciais, disponíveis para compra por civis para a construção de novos distritos econômicos. Os 40% restantes seriam alocados aos clãs com base em contribuições em tempos de guerra ou serviços de alto nível prestados à aldeia. Mérito pode significar conquistas em campo de batalha, jutsus avançados ou a conclusão bem-sucedida de missões perigosas. Cada caso é analisado individualmente. Essa abordagem garantiu moradia para os Uzumaki, ao tratar suas técnicas de selamento como contribuições militares, e deu a outros clãs uma esperança de futura expansão territorial, aliviando sua ansiedade. Assim que o plano foi proposto, a grande maioria do conselho o aceitou, e o reassentamento do clã Uzumaki foi resolvido de forma pacífica e eficaz. Após o término da reunião, Oshiomi e sua equipe tiveram seu habitual pequeno encontro. Depois cada um seguiu seu próprio caminho, alguns foram a encontros românticos, outros voltaram aos treinos, outros para pesquisar, e alguns para passatempos mais duvidosos, como espionar. No fim, apenas Oshiomi e Tsunade permaneceram à porta. Ela olhou para ele, seus pensamentos indecifráveis, e então forçou uma frase a sair. Ei, a tia Rie ainda está no trabalho. E sua casa está vazia, né? Quer vir aqui em casa um pouco? O Navaki ficou dizendo que queria passar um tempo com você. Oshiomi esperava por isso. Por um lado, ele realmente gostava dessa relação ambígua com Tsunade. Por outro, ele também estava pensando em Kushina Uzumaki e em como ela estava agora que havia chegado a Konoha. Embora seu clone das sombras tivesse passado a maior parte do tempo correndo para entregar informações, ele também passou um bom tempo com Kushina. Ela já o tinha em alta consideração como o irmão mais velho que a salvou, e durante aquela jornada de um dia inteiro, eles estabeleceram o início de uma verdadeira amizade. Oshiomi chegou a cogitar se deveria aceitar Kushina e Minato como seus alunos no futuro. Afinal, eles eram o casal favorito dele quando assistia Naruto. Ele não tinha planos de interferir no relacionamento deles, pelo contrário, ele queria mesmo ver o romance florescer com os próprios olhos. Quanto a Jiraiya, bem, ele ainda tinha Nagato e Aiko e Konan, certo? Não era como se lhe faltassem discípulos. Além disso, Oshiomi não achava que um Minato treinado por ele seria pior do que um treinado por Jiraiya. Pensando bem, Oshiomi tentou perguntar sobre Nagato em Uzushio, mas não encontrou nenhum vestígio dele. Ele não era um daqueles fãs obsessivos de anime que assistiam a série 20 vezes, então nem sabia exatamente quando Nagato havia nascido. Como ele nem sabia se Nagato ainda estava vivo, não se preocupou muito. Na pior das hipóteses, se eles se encontrassem mais tarde na Terra da Chuva, Jiraiya daria um jeito. Enquanto esses pensamentos dispersos lhe passavam pela cabeça, Oshiomi seguiu Tsunade em direção ao Complexo Senju. Capítulo 144. Ao chegarem ao Complexo Senju, Oshiomi e Tsunade cumprimentaram Mito primeiro. Mito sorriu e acenou com a cabeça calorosamente. Ela agora via Oshiomi praticamente como um neto por afinidade e o tratava com ainda mais carinho do que antes.
Assim que a voz de Oshiomi ecoou, a porta de correr próxima se abriu de repente, e uma garotinha ruiva saiu correndo, se aconchegando nos braços de Mito. Aninhada contra Mito, ela ergueu os olhos brilhantes e disse a Oshiomi: Irmãozão Oshiomi, finalmente você veio me ver. Aquela garotinha era ninguém menos que Kushina, agora uma nova integrante da família Senju. Kushina olhou para Mito e pescou exageradamente, em tom de súplica. Mito bagunçou delicadamente seus cabelos ruivos brilhantes, dizendo com indulgência: continue. Só então Kushina se aproximou alegremente, pegando a mão de Oshiomi e balançando-a de forma brincalhona enquanto ria baixinho. Desde que soube que os membros do clã Uzumaki estavam a salvo e iriam morar em Konoha com ela, Kushina ficou especialmente feliz. Ao contrário da história original, ela não precisava mais da orientação de Mito para se adaptar à vida na vila. Sua personalidade havia se tornado muito mais extrovertida e enérgica. Observando de lado, Tsunade sentiu um certo desgosto. Não era esse o tipo de tratamento que ela costumava receber quando criança? Como tudo tinha mudado para Kushina agora. Mas já com 18 anos, ela não podia simplesmente admitir que sentia inveja de como Kushina era mimada. Mesmo assim, ela não conseguiu evitar estender a mão e pegar Kushina em seus braços, interrompendo a tentativa da garota de se agarrar a Oshiomi. O que é isso? Você só se lembra do irmão mais velho, Oshiomi, e não de mim? Kushina não fez beicinho nem birra. Em vez disso, simplesmente se aconchegou no peito já bem desenvolvido de Tsunade e respondeu docemente: Claro que eu também me lembro de você, Tsunade-nei. Tsunade sorriu amplamente e deu um beliscão brincalhão na bochecha. Isso sim é que é bom. Ao ver o carinho que Kushina estava recebendo agora, foi a vez de Oshiomi sentir um pouco de inveja. Se não fosse pela ameaça iminente da força sobre-humana de Tsunade, ele também poderia ter desejado se aconchegar ali. Embora Kushina estivesse nos braços de Tsunade, era evidente que ela ainda queria conversar com Oshiomi. Com ela por perto, o quarto se encheu de risos e alegria entre as quatro. Até mesmo Mito, já em seus últimos anos, exibia um sorriso genuíno hoje. Isso era o tipo de vida pacífica com que ela sempre sonhara. Infelizmente, ela não teve muito tempo para aproveitar. Seu corpo havia se tornado extremamente frágil. Os cabelos vermelhos antes brilhantes que ela compartilhava com Kushina, agora estavam brancos como a neve. E nem mesmo seu Celuin conseguia mais preservar sua aparência jovem. Na verdade, ela só tinha de 3 a 5 anos de vida restantes. Se não fosse por essa realidade, Kushina não teria sido trazida para a aldeia tão cedo. Mito já havia feito os arranjos com Hiruzen e a China. Em apenas 15 dias, eles começariam a transferência da raposa de 9 caudas, passando a besta selada dentro dela para um novo Jinchiki. Uma vez que a raposa fosse transferida, talvez então ela pudesse finalmente desfrutar da aposentadoria tranquila que merecia. Enquanto Mito estava absorta em seus pensamentos, o som de uma porta se abrindo ecoou à distância, seguido por uma voz lamentosa. Vovó, cheguei. Era Navaki, que já era aluno da Academia Ninja, atualmente em seu 3º ano. Após a formatura de Oshiomi e dos outros, a academia revisou seu sistema devido ao fim da Primeira Grande Guerra Ninja e às reparações de Komogakure. O sistema foi alterado para os 6 anos vistos na série original. Portanto, Navaki ainda tinha mais 3 anos até a formatura. Embora ainda tivesse um longo caminho a percorrer, Navaki não era fraco de forma alguma. O problema era que ele não tinha colegas excepcionais para impulsioná-lo. E nestes tempos de paz, seu crescimento simplesmente não conseguia acompanhar o ritmo de Tsunade. Ainda assim, ele já havia aprendido um bom número de ninjutsu. Se avaliado puramente como um atacante à distância, seu desempenho era superior ao de um genin comum. Mas por falta de rivais fortes para evoluir, sua experiência real em combate era extremamente limitada. Sua falta de experiência prática combinada com um certo ar de arrogância adquirido por sempre ser o melhor da turma, foram provavelmente os principais motivos de sua morte repentina na linha do tempo original, além de quaisquer teorias da conspiração mais duvidosas. Mas Oshiomi planejava começar a treiná-lo. Com a orientação adequada, Navaki não precisaria morrer de forma tão sem sentido. Afinal, ele era o irmãozinho da Tsunade. Apesar da personalidade barulhenta, não era um garoto mau. Oshiomi não queria vê-lo morrer sem sentido e mergulhar Tsunade naquele profundo desespero. Ao ouvir a voz de Navaki, o sorriso de Mito se alargou. Mas a pequena Kushina, por outro lado, fez uma careta. Ela não gostava muito de Navaki. Ele sempre se aproveitava de ser alguns anos mais velho para insistir que Kushina o chamasse de irmão mais velho. Mas com sua personalidade naturalmente travessa e brincalhona, não havia a menor chance de Kushina reconhecer aquele garoto bobo como seu mais velho. Navaki, sendo um típico garoto teimoso daquela idade, era excepcionalmente persistente. Suas interações eram frequentemente ásperas, e os dois não se davam muito bem. No entanto, eram apenas desavenças infantis, nada que não passasse com o tempo. Era provável que eles se dessem bem a longo prazo. Ao abrir a porta, Navaki avistou Tsunade e Oshiomi, e claro, Kushina no colo de Tsunade. Mas ele pareceu não se importar com ela. Seus olhos imediatamente se fixaram em Oshiomi. Oh olho! Irmãozão Oshiomi! Ele avançou rapidamente e agarrou a mão de Oshiomi com os olhos brilhando enquanto irrompia em silêncio. Irmãozão Oshiomi, você finalmente voltou. Depressa, me ensine aquela técnica que você usou da última vez. Aquele jutsu era incrível. Eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Certo, então a antipatia de Kushina por Navaki não era apenas uma rivalidade infantil. Ele realmente dava trabalho.
Oshiomi, que já estava com uma leve dor de cabeça, ergueu a mão e conteve Navaki que se debatia. Prometeu ensiná-lo a técnica do movimento relâmpago assim que ele se tornasse um Chunin, e o passo relâmpago quando alcançasse o nível Chunin. Enquanto isso, Tsunade olhou para a adorável Kushina em seu colo, e em seguida para o barulhento Navaki agarrado a Oshiomi. A diferença era como da água para o vinho. Ela suspirou interiormente, porque a mamãe não podia ter me dado uma irmãzinha. Então, sem aviso, deu um soco na cabeça de Navaki. Calma, você está falando muito alto. Ai, 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 gritou Navaki agarrando o galo na cabeça. Finalmente, ele se acalmou, enquanto Kushina ria baixinho à margem. Ao ver Kushina rir, o rosto de Navaki escureceu ainda mais. Mas, sob a sombra da autoridade aterradora de sua irmã, ele não ousou reagir. Só lhe restou ficar sentado, emburrado. Ainda assim, o humor do garoto mudava rapidamente. Depois de alguns assuntos, ele voltava a ser o garoto animado e alegre de sempre. Infelizmente, a personalidade suicida de Navaki parecia estar embutida nele. Em pouco tempo, ele estava provocando novamente, desta vez zombando do relacionamento de Tsunade e Oshiomi. Isso finalmente fez Tsunade perder a paciência, e ela o expulsou furiosamente para treinar. Kushina estava radiante. Ela sentia que finalmente havia descoberto como lidar com Navaki. Enquanto Oshiomi desfrutava de uma visita alegre e comovente no complexo Senju, seu nome se espalhava rapidamente pelas principais vilas Shinobi, como um incêndio florestal. Capítulo 145. A ascensão de Oshiomi à fama, naturalmente, teve origem na realocação em massa do clã Uzumaki. Inicialmente, as outras nações e vilas escondidas nem sequer perceberam que a terra dos Sedemoinhos havia sido atacada. Mas então, o clã Uzumaki, que habitava Uzushogakure há centenas de anos, anunciou repentinamente que seria incorporado a Konoha. Ninguém em sua consciência acreditava que essa decisão tivesse sido tomada sem um motivo significativo. Naturalmente, isso despertou a curiosidade de todas as grandes forças do mundo Shinobi. Não havia como encobrir completamente tal movimento. Aqueles com recursos para investigar rapidamente desenterraram a verdade, expondo o papel que as 4 grandes vilas ocultas desempenharam na queda de Uzushogakure. E entre os principais envolvidos nesse incidente estava o misterioso jovem Shinobi de Konoha, Gekko Shiomi. Embora ele de fato tivesse se apoiado na força do Shinobi de Konoha para cumprir sua missão, era evidente que sem um poder pessoal significativo, ninguém teria conseguido realizá-la com tanta perfeição. Agora todos queriam saber. Quem era essa figura misteriosa que conseguirá intimidar até mesmo os de Ninja Elite? Assim que a curiosidade atingiu o auge, uma informação discretamente se espalhou, identificando o misterioso agente como ninguém menos que Gekko Shiomi de Konoha. Não estava claro se o vazamento havia sido orquestrado por Danzo ou não. Mas uma coisa era certa, a fonte era de Konoha. Afinal, quem mais saberia como era a aparência de Oshiomi? Num instante, dossiês sobre Oshiomi caíram nas mesas dos líderes de todas as grandes potências. Sua recompensa no mercado negro disparou para uma cifra assustadora, o dobro da recompensa pela cabeça de Jiraiya. Oshiomi, isso não me parece exatamente algo para se gabar. Em meio a rumores e lendas crescentes, Oshiomi já havia conquistado um título mesmo antes de Tsunade e os outros alcançarem os seus, ele ficou conhecido como a Lua Prateada de Konoha. Para Komogakure e Kirigakure, o título de Lua Prateada de Konoha era respeitado e incrivelmente bem-vindo. Elas não desejavam nada mais do que apertar sua mão e dizer, irmãozão, obrigado. Sem as ações de Oshiomi, eles jamais teriam conseguido realizar o ato supremo de traição, roubar as técnicas de selamento Uzumaki enquanto traíam seu aliado. Uma traição que faria até o Shinobi mais desonroso corar de vergonha. Sim, foi vergonhoso, desonroso e absolutamente desprezível. Mas caramba, os resultados eram bons demais para serem ignorados. Eles haviam sacrificado apenas 2 ou 3 Nin para obter acesso a inúmeras técnicas de selamento poderosas. Pode apostar que estavam comemorando em segredo. Se tivessem a oportunidade de fazer tudo de novo, com certeza fariam, sem hesitar. Mas por mais gratos que Kumo e Kiri fossem a Oshiomi, Tsunagakure e Iwagakure nutriam um ódio igualmente grande por ele. Nesse incidente, eles realmente perderam tudo, seus espólios, suas forças e seu orgulho. Não conseguir obter as técnicas de selamento foi uma coisa, mas o verdadeiro golpe veio do escárnio das nações rivais e da perda de mais de 20 Nin de elite. São 20 Nin. Em termos práticos, seria como um país perder 20 pilotos de caça em um único incidente. Uma perda enorme. Suna e Iva ferviam de fúria, mas eram completamente impotentes para revidar. Tendo perdido tantos combatentes de alto nível de uma só vez, não lhes restava outra opção senão se esconder e se concentrar na recuperação. Entre as duas, Iwagakure estava em situação ligeiramente melhor. Tsunagakure, soterrada em seu deserto desolado, sempre teve dificuldades para se desenvolver de forma eficaz. O segundo Kazekage Shamon, o único segundo Kage a sobreviver à primeira grande guerra ninja, passou mais de 20 anos gerenciando meticulosamente o crescimento de Suna. Ele havia construído suas forças com cuidado, e agora, graças a um passo em falso, a maior parte delas havia desaparecido. Perder 20 Nin já era devastador, mas ainda pior foi a perda do veterano e poderoso Kage que ele havia enviado pessoalmente para liderá-los, Monzaemon. A criação mais valiosa de Monzaemon, a trupe de marionetes Shikamatsuten capaz de desafiar até mesmo Shinobi de nível Kage, também havia sido deixada para trás no oceano.
Só de pensar nisso, o já idoso Shamon tossiu sangue de tristeza. Após esse desastre, ele ficou tão desanimado que optou por abdicar do título de Kazekage. Ele passou o manto de terceiro Kazekage para seu amado aluno Hinozuki e se aposentou. Junto com seu velho amigo, o monge Jinchiki da Uma Cauda, Bunpuku, ele se retirou para as infinitas areias amarelas para pesquisar a Uma Cauda, Shukaku. Noki e o recém-empossado Kazekage Hinozuki, naturalmente, também não conseguiam engolir essa humilhação. Mas por ora não tinham poder para declarar guerra e só podiam aguardar em segredo, acumulando forças para o futuro. Quando estivessem fortes o suficiente, mostrariam suas presas e desencadeariam sua vingança sobre Komogakure, Kerigakure e Konoha. Era uma constatação comum entre todas as aldeias escondidas. A paz que durará mais de uma década estava chegando ao fim. Esses foram os últimos momentos de calmaria antes da próxima tempestade. Entretanto, em uma caverna subterrânea escura, um Zetsu branco recém-formado estava informando Uchiha Madara sobre as últimas informações do mundo Shinobi. Depois que Tobi foi enviado para proteger Nagato secretamente, esse Zetsu branco assumiu as funções de vigilância que antes eram de Tobi. Além de servir como os olhos e ouvidos de Madara, este Zetsu branco também era responsável por entregar as informações coletadas por Tobi. Após ouvir o resumo de Zetsu branco sobre os eventos recentes e as mudanças de poder no mundo Shinobi, Madara, que estava descansando de olhos fechados, finalmente falou. Parece que uma guerra vai eclodir nos próximos 5 anos. Talvez possamos usar esse conflito a nosso favor. Zetsu branco estava confuso. Ele perguntou a Madara por que ele tinha tanta certeza de que a guerra irromperia dentro de 5 anos. Mas Madara não respondeu como se já tivesse adormecido. Zetsu branco, embora ignorado, não pareceu incomodado e continuou seu relatório. Assim, também há notícias do Tobi. Ele diz que Nagato e sua mãe se estabeleceram na Terra da Chuva sob sua orientação. Aparentemente a mãe de Nagato até se casou novamente lá, e encontrou um padrasto para Nagato. Eles parecem estar vivendo muito felizes em família. Os olhos de Madara se abriram de repente. A Terra da Chuva? Traga-me um mapa. Zetsu branco prontamente recuperou o mapa de uma sala adjacente. Madara debruçou-se sobre ele, concentrando-se intensamente no território do País da Chuva. Ele ficou olhando para aquilo por um longo tempo. Um sorriso lento e sinistro surgiu em seu rosto, projetando sombras aterradoras sobre suas feições envelhecidas sob a luz tênue da caverna. Ele deu uma risada sombria e murmurou. A Terra da Chuva, hein? Esse Tobi realmente sabe escolher um lugar. Ele escolheu bem. Muito bem mesmo. Zetsu branco, observando de lado, estava intrigado. Ele não conseguiu conter sua curiosidade e perguntou. Madara-sama, por que diz que é uma boa escolha? Madara, visivelmente de bom humor, explicou. A Terra da Chuva fica exatamente entre os países do fogo, da terra e do vento. Quando a guerra começa, certamente será devastada no fogo cruzado. Zetsu branco estava repleto de pontos de interrogação. Como Madara sabe quais países entrarão em guerra? E se o País da Chuva se tornar um campo de batalha, isso não colocaria Nagato em ainda maior perigo? Então ele perguntou novamente. Mas, se sabemos que vai ser perigoso, não deveríamos pedir para o Tobi levar o Nagato e a família dele para um lugar mais seguro? Madara lançou-lhe um olhar frio. Você não entende. Somente ao vivenciar o verdadeiro desespero ele ansiará genuinamente pela paz. Depois de passar por isso, ele será capaz de abraçar completamente o meu plano. Capítulo 146. Konogakakure, Laboratório Secreto da Anbu. Este era o local secreto de experimentação originalmente construído pelo segundo Hokage, Senju Tobirama, para pesquisar ninjutsu de alto nível e conduzir experimentos perigosos. Em termos de defesa e sigilo, superava em muito modesto pátio dentro do complexo Senju. Hoje a sucessão do Jinchiki ocorreria aqui. Apenas algumas pessoas estavam presentes. Tsunade, Oshiomi, Hiruzen Mito, Kushina e Uzumaki Ashina, apenas 6 no total. Jiraiya e os outros também vieram, mas sua missão era guardar o perímetro externo e evitar qualquer perturbação durante esse momento crítico. Omura, Koharu, Torifu e Dans, os outros discípulos do segundo Hokage, aguardavam ansiosamente à distância. Embora os 3 primeiros estivessem genuinamente preocupados, Dans mantinha a cabeça baixa, fingindo preocupação enquanto secretamente esperava que Mito simplesmente morresse. Oshiomi olhou as horas e se virou para todos na sala. Já era hora. Vamos começar. Hiruzen acenou com a cabeça solenemente e até guardou seu inseparável cachimbo. Dirigiu-se a eles em tom sério. Oshiomi, fique alerta. Se algo der errado, vamos conter a raposa de 9 caudas juntos. Mas não se preocupe com Lady Mito aqui, essa besta não causará muitos problemas. Tsunade, certifique-se de estar totalmente preparada com ninjutsu médico. Monitore a condição de Lady Mito e da jovem Kushina o tempo todo. Kushina, fique tranquila. Não importa o que aconteça, não tenha medo. Estamos todos aqui para te proteger. Quanto às fórmulas e à cerimônia de selamento, deixaremos isso a cargo do Lorde Ashina. Entendido, responderam todos em uníssono. Não se preocupe, tio Hokage. Eu não terei medo, respondeu Kushina, com seu rostinho cheio de determinação solene. Mito sorriu para ela e acariciou suavemente sua cabeça. Boa menina. Não se preocupe, nada de ruim vai acontecer.
Sua tia-avó jamais deixaria você se machucar. Dito isso, Mito deitou-se no altar cerimonial previamente preparado, puxando Kushina para perto de si. Uzumaki Ashina fez uma última verificação para garantir que o selo estivesse intacto e começou a formar os sinais de mão. Ao se mover, ele colocou as palmas das mãos sobre o abdômen de Mito e Kushina, executando simultaneamente 2 jutsus de selamento de alto nível. Uma mão guiou a raposa de 9 caudas até Kushina, enquanto a outra desvendava o selo dos 8 trigramas em Mito. À medida que o selo em Mito começou a se afrouxar, a marca em seu abdômen se abriu em espiral como um vórtice. Dela fluiu um chakra intensamente concentrado, quase tangível em sua densidade. Foi a primeira vez que Oshiomi testemunhou algo assim, chakra fluindo como líquido do corpo de uma pessoa. No instante em que aquele chakra emergiu, as expressões de todos se tornaram sombrias. Todos podiam sentir a malícia e a ferocidade que emanavam dele. Mas mesmo assim, graças ao altar preparado, o chakra não pôde se descontrolar. No momento em que tocou a borda da matriz de selamento, parou, incapaz de atravessar a barreira. Quando o chakra se liberou completamente, uma raposa de 9 caudas em miniatura saltou do abdômen de Mito, suas 9 caudas ondulando, aparentemente sem peso no ar parado. Embora pequena em tamanho, sua presença era tudo menos diminuta. Haeng, finalmente estou livre. A fera se virou e lançou um olhar feroz para Mito. Mas para Oshiomi, aquele olhar não era apenas fúria, havia algo mais por trás dele. Um traço de relutância. Faz sentido. Mito havia sido seu hospedeiro por mais tempo do que qualquer outro Jinchuriki na história, provavelmente o mais forte também. Depois de décadas juntos, mesmo que nenhuma palavra jamais tivesse sido trocada, algum tipo de laço havia se formado. A raposa de 9 caudas não parecia estar sob a influência do Sharingan. Mais provavelmente, o que eles estavam vendo era apenas seu orgulho e temperamento tsundere. Honestamente, Oshiomi suspeitava que mesmo que nenhum deles estivesse ali, a raposa não atacaria. Sua velha bruxa, você finalmente não consegue mais se segurar, é? Agora que eu saí eu vou... Antes que a raposa pudesse terminar, Mito a interrompeu calmamente. Desculpe, 9 caudas. Ainda não posso libertá-la. Você é perigosa demais. Se eu a deixasse solta, você traria desastre não só para si mesma, mas também para Konoha. Uzumaki Mito, que diabos você quer dizer com isso? A raposa de 9 caudas rosnou, seus olhos ardendo de malícia, como se estivesse pronta para devorá-la ali mesmo. Para manter a paz na aldeia, terei que incomodá-los um pouco mais. Esta moça será sua nova anfitriã. Não se preocupem, ela é gentil, amável e forte. Vocês podem até achar a vida com ela mais agradável do que foi comigo. Mas a raposa de 9 caudas não havia terminado. Ela começou a se debater violentamente, seu corpo se expandindo rapidamente enquanto tentava romper o selo dos 4 símbolos e resistir à transferência. Mas antes que pudesse crescer muito, as correntes de selamento adamantinas de Mito e Ashina avançaram rapidamente. 8 correntes douradas prenderam a besta instantaneamente, reduzindo-a de volta ao seu pequeno formato. Apesar de sua feroz resistência, a raposa não conseguiu escapar. No fim, foi selada dentro do corpo de Kushina, enquanto Ashina solenemente gravava um novo selo dos 8 trigramas em seu abdômen. Embora Kushina tivesse declarado corajosamente que não tinha medo, no momento em que aquela presença aterradora entrou em seu corpo, ela não pôde deixar de tremer de medo. Ela encarou o próprio estômago, o rosto pálido e os olhos arregalados de pânico. Podia sentir o poder violento agora selado dentro dela, e sua fúria fervilhante. Ela olhou impotente para Mito, cujo ferimento ainda estava cicatrizando sob o ninjutsu médico de Tsunade. Mito se levantou lentamente e puxou a menina trêmula para seus braços. Com voz suave, ela disse: Não tenha medo, Kushina. Na verdade, somos recipientes para essa criatura. Mas se você preencher esse recipiente com amor, não sentirá mais medo. Enquanto seu coração transbordar de amor, até mesmo um Jinchuriki pode trazer felicidade, para si mesmo e para aqueles ao seu redor. Assim, Kushina se tornou a nova Jinchuriki da raposa de 9 caudas, e todo o processo ocorreu sem problemas e sem grandes contratempos. Como Mito era imensamente poderosa, e como se tratava de uma transferência, e não de uma extração forçada. Ela não morreu imediatamente após libertar a besta com cauda. No entanto, sua aparência havia mudado completamente. Agora, ela não parecia diferente de uma idosa comum. Seu corpo estava visivelmente mais frágil. Tsunade havia confidenciado a Oshiomi em particular. Mito provavelmente só tinha mais 2 ou 3 anos de vida. Oshiomi não pôde deixar de sentir um aperto no coração. Seu caminho como shinobi tinha sido tão tranquilo em grande parte graças a Mito. Muitos perigos, tanto visíveis quanto invisíveis, foram discretamente resolvidos por ela nos bastidores. Por causa disso, durante os últimos anos de sua vida, Oshiomi e Tsunade evitaram quaisquer missões que exigissem longas ausências da vila. Eles mantinham uma rotina de visitá-la a cada poucos dias, apenas para garantir que essa senhora idosa, que havia carregado tantos fardos, pudesse sentir o calor da família em seus últimos anos. Mito ficou profundamente comovida com as ações deles, embora não tivesse nenhum desejo de se agarrar à vida obstinadamente. Talvez ela já tivesse visto demais, a vida e a morte já não a assustavam. Na linha temporal original, ela poderia ter rezado por mais tempo para garantir a prosperidade do clã Senju, mas agora com a entrada do clã Uzumaki em Konoha, o ressurgimento do clã Senju já estava em pleno andamento.
Com Oshiomi no comando, seu plano finalmente estava garantido. Ela não precisava mais ansiar por mais anos de vida. Em vez disso, desejava falecer em paz, desfrutando dessa felicidade recém-descoberta, e se reunir com Hashirama na vida após a morte. Capítulo 147. Ultimamente, Oshiomi não vinha aceitando muitas missões. Sarutobi Hiruzen, agora na meia-idade, passou a valorizar ainda mais seus entes queridos e a apreciar o quão raros e preciosos eram esses momentos de paz. Por isso, é natural que ele não agisse como um líder sem coração, atribuindo inúmeras missões a Oshiomi, Tsunade e aos outros, arruinando o pouco tempo que eles tinham para estar com a família. Atualmente a vida de Oshiomi havia se estabelecido em uma rotina estável. Ele aceitava missões aproximadamente a cada 2 semanas, e elas eram sempre perto de casa. Tarefas que geralmente levavam apenas 1 ou 2 dias para serem concluídas. Após as missões, ele se concentrava em treinar e visitar Mito. Rie, sua mãe, não sentia nenhum ciúme disso. Na verdade, não só apoiava a decisão, como também usou o pagamento que Oshiomi lhe dera pelas missões para sugerir que se mudassem para a casa ao lado, no complexo Senju. No dia seguinte, ela até fez uma visita pessoal ao clã Senju, expressando abertamente seu desejo de morar ao lado de Tsunade. Se Oshiomi não estivesse lá para impedi-la, ele suspeitava que ela poderia ter contado tudo para Mito ali mesmo. Eu aprovo este casamento. Seja pelo número reduzido de missões, que permitiu mais tempo para o treinamento com a espada, ou simplesmente por uma mentalidade mais relaxada e equilibrada. Uma coisa era certa, as habilidades de Oshiomi com a espada haviam se destacado. Após vários anos de prática, ele finalmente alcançou o nível de esgrima avançada, 250-300. Se o sistema não tivesse lhe enviado uma notificação enquanto ele dormia, Oshiomi poderia até ter esquecido que tinha um sistema. Ao abrir a interface, ele rapidamente percebeu algo. Em circunstâncias normais, alcançar 250 pontos deveria ter levado muito mais tempo. Ele havia estimado inicialmente que não atingiria essa marca até o início da Segunda Grande Guerra Ninja. Mas o recente incidente em Uzushogakure, especificamente a batalha contra Monzaemon, acabou se revelando uma enorme fonte de XP. Apesar de idoso e fisicamente debilitado, Monzaemon ainda era considerado um combatente de nível Kage, pelo menos, de acordo com a avaliação do sistema. Além disso, os 10 fantoches de Shikamatsu que ele comandava haviam sido classificados pelo sistema como 10 Ninja Elite. Isso fazia todo sentido. Cada um daqueles fantoches possuía força equivalente à de um Nin individual. Pior ainda, a coordenação da equipe deles era assustadora. Trabalhando em duplas, eles conseguiam desferir ataques muito além do nível dos Ninja Elite comuns. O fato de Oshiomi ter conseguido derrotá-lo se deveu principalmente à vantagem de informações e às suas próprias habilidades naturais para lidar com combates baseados em marionetes. Sua velocidade era simplesmente avassaladora, as marionetes não conseguiam acompanhá-lo, mas o sistema não se importava com isso. Não era uma inteligência artificial e não usava nenhum tipo de algoritmo avançado. Simplesmente tratava tudo como um conjunto de dados e contabilizava de acordo. Cada Ninja Elite valia 2 XP. O bônus por derrotar um inimigo de nível Kage lhe dava um total de 20 XP. Ao todo, o sistema o recompensava com 40 XP. Isso equivalia a quase um ano inteiro de treinamento intenso. E quando se leva em conta o desenvolvimento e o aprimoramento recentes de diversas novas técnicas, faz sentido que ele tenha chegado a 250 tão rapidamente. Talvez os sistemas não inteligentes tenham suas próprias vantagens, afinal. Claro, ele não podia conversar com o sistema como um protagonista de light novel para aumentar o número de palavras, mas explorar brechas do sistema para obter benefícios extras, isso era uma vitória para ele. Atingir 250 pontos foi apenas um marco, não uma conquista definitiva, então ele não recebeu um novo título ou classificação. No entanto, ele desbloqueou a habilidade de desenhar uma nova técnica. Oshiomi não era do tipo que hesitava, ele acreditava firmemente em usar cedo, desfrutar cedo. Sem demora, ele abriu a interface do Skill Draw. No momento em que viu seleções de habilidades disponíveis, ele imediatamente clicou no botão. O fluxo familiar de texto, que mudava rapidamente, percorria a tela do sistema. Então, as letras diminuíram a velocidade e permaneceram estáticas. Parabéns, anfitrião. Você adquiriu uma nova técnica, Oboru Urazuki, 11 formas. Descrição da habilidade. Oboru Urazuki, 11 formas é a técnica suprema de lança desenvolvida pelo lendário artista marcial Jin Inchun, que teria alcançado um domínio divino sobre a lança em forma de cruz. Ela funde as 11 formas mais ponderosas do estilo Ozoen-ryu em um único golpe impecável, modificado pelo sistema e adaptado como uma técnica avançada de espada. Ao ser ativado, o usuário produzirá instantaneamente 10 imagens residuais capazes de atacar, que atingirão o corpo real em conjunto para desencadear uma arte de espada devastadora de nível supremo. No momento em que Oshiomi leu a habilidade, seu interesse se animou. Como ex-jogador de FGO em sua vida anterior, esse movimento não lhe era estranho. No jogo, esse era o fantasma nobre do servo da classe Lancer, Jin Inchun, embora na jogabilidade apenas mostrasse 10 clones fantasmas carecas aparecendo para fortalecer o usuário. Ele não esperava que o sistema adaptasse esse conceito a uma verdadeira técnica de finalização orientada a combos, agora totalmente transformada em uma formidável arte da espada. Como seria isso em um combate real?
Ele não tinha certeza, mas a curiosidade era insuportável. Impulsionado pela empolgação, Oshiomi perdeu completamente a vontade de dormir. Ele saiu do sistema, pulou da cama, agarrou Mikazuki Muneshika e saiu. Eram por volta de 2 ou 3 da manhã. Toda a aldeia dormia profundamente. Para evitar reclamações de barulho, ele se dirigiu silenciosamente a um local familiar. Seu antigo campo de treinamento, a Floresta da Morte. Sob a luz do luar, com a técnica de fuga transparente ativa, Oshiomi se camuflou perfeitamente na noite, passando despercebido pelas patrulhas da Anbu sem sequer precisar de uma permissão. Assim que entrou na Floresta da Morte e certificou-se de que não estava incomodando ninguém, Oshiomi ativou o Boru Urazuki, 11 formas pela primeira vez. Claro, ele também invocou um clone das sombras antes para observar a técnica em ação. Bocejando, o clone lançou um boneco de treino de madeira para o ar. Enquanto girava no ar, Oshiomi o mirou e ativou a habilidade. Seu corpo desembainhou instintivamente Mikazuki Muneshika. Ele colocou uma das mãos em posição de oração, e naquele momento de concentração silenciosa, 10 imagens residuais empunhando espadas apareceram ao seu redor, cada uma em uma postura diferente. Embora fossem ilusões, cada uma parecia idêntica para Oshiomi. Mesmo com sua visão aguçada, era quase impossível distinguir a verdadeira. No instante em que os fantasmas apareceram, todos os 11 Oshiomi se moveram como um só. Uma das formas disparou para cima, golpeando o boneco de madeira no ar ainda mais alto. Então os outros 10 atacaram. 9 imagens residuais cercaram o boneco de todos os ângulos, lançando uma série de ataques deslumbrantes e cegantes. Isso lembrou Oshiomi de seu golpe relâmpago do dragão de 9 cabeças, uma técnica que ele só podia usar com todos os 6 portões abertos, desferindo 9 golpes quase simultâneos que eram praticamente impossíveis de evitar. Mas havia uma diferença. O golpe relâmpago do dragão de 9 cabeças, embora poderoso, possuía uma ordem de ataque sequencial. Contra alguém tão rápido quanto o quarto Raikage, ainda era possível aparar ou escapar. O Boru Urazuki, 11 formas por outro lado, enviava 9 imagens residuais para atacar simultaneamente de múltiplas direções. E como eram fantasmas, não importava se atravessassem o alvo, o ataque real o atingiria de qualquer maneira. Uma vez apanhado em seu alcance, não havia escapatória. Somente alguém com uma defesa absurdamente poderosa teria alguma chance de sobreviver. O golpe final veio do próprio Oshiomi. Segurando Mikazuki Muneshika com ambas as mãos, ele executou um brilhante golpe final em arco prateado que se chocou contra o chão. O impacto de sua espada rachou a terra, enviando tremores poderosos que se irradiaram para fora. Seu clone sombrio permaneceu congelado, atônito em silêncio. Essa habilidade é uma técnica de nível divino. Capítulo 148. Após ativar e observar o Boru Urazuki, 11 formas, Oshiomi dispensou seu clone das sombras. Assim que absorveu a experiência e os pensamentos do clone, ele próprio não pôde conter a empolgação. Como o clone havia dito, essa técnica era absolutamente divina. A sequência simultânea de 9 golpes já era impressionante, mas o verdadeiro poder residia nas 10 imagens residuais. Embora durassem apenas alguns segundos, Oshiomi podia controlar cada uma delas livremente durante esse tempo. Isso significava que o Boru Urazuki, 11 formas, não era apenas um golpe finalizador de alvo único. Em combate real, Oshiomi podia tratá-lo como uma técnica diária de efeito completa. Imagine só, no meio de uma multidão, 10 imagens residuais intocáveis, porém totalmente ofensivas, avançando para atacar. Só a imagem já foi suficiente para fazê-lo sorrir. Melhor ainda, poderia ser usado como uma técnica de substituição instantânea. Aliás, durante suas primeiras batalhas, a combinação de sobrevivência preferida de Oshiomi era bombas de fumaça mais fuga transparente mais clone das sombras. Mas agora ele não precisava nem de fumaça nem de clones. Ao ativar as imagens residuais e desaparecer com a fuga transparente simultaneamente, ele podia ocultar completamente sua verdadeira localização. Isso fez lembrar um pouco do Shunshin de Shizui, embora ele ainda não tivesse certeza de como aquela técnica funcionava completamente. Do ponto de vista prático, essa nova habilidade era extremamente útil. A única questão era se o ninja sensorial conseguiria detectar a diferença. Para isso, ele imaginou que precisaria da ajuda de Mito. A maior parte do clã Uzumaki ainda não havia se mudado para Konoha. E se ele quisesse o feedback de um shinobi sensorial de alto nível, o Kagura Shingan, olho da mente do Kagura de Mito, era a melhor opção. Oshiomi estava tão animado que não conseguiu dormir naquela noite. Ao raiar do dia, foi direto visitar Mito. Felizmente ela acordava cedo, como a maioria dos idosos, então ele não a incomodou. Ao ouvir que Oshiomi havia desenvolvido uma nova técnica, Mito pareceu genuinamente intrigada. Ao ouvir sua pergunta, ela prontamente ativou Kagura Shingan, sinalizando para que ele começasse. Diante dela, Oshiomi executou mais uma vez o Boru Urazuki, 11 formas e simultaneamente, usou fuga transparente para ocultar seu corpo verdadeiro. Somente após as ilusões se dissiparem com o tempo, ele reapareceu e perguntou, curioso. E aí, o que você achou, vovó Mito? A expressão de Mito era pensativa. Será que era o Jutsu Clone das Sombras? As assinaturas de chakra pareciam idênticas, cada uma estava estável e eles podiam atacar. Mas eles atravessaram um ao outro sem se dissiparem, e quando desapareceram não havia fumaça. Como isso funciona?
Oshiomi sorriu por dentro. As palavras de Mito confirmavam suas suspeitas. Mesmo com o Kagura Shingan, suas imagens residuais não podiam ser diferenciadas de clones reais. Seria preciso uma percepção do nível de Mito para sequer começar a suspeitar de algo. Isso tranquilizou Oshiomi. Quanto a como funcionava, bem, não havia muito o que dizer. Ele apenas deu de ombros e murmurou algo vago sobre como aquilo meio que surgiu para ele durante o treinamento. Mito não insistiu. Com sua habilidade única de sentir a verdade e a malícia, ela sabia que Oshiomi não estava mentindo. Talvez fosse apenas um talento natural dele. O corpo humano era misterioso, nem mesmo Tsunade, a maior ninja médica de Konoha, ousaria afirmar compreendê-lo completamente. Certo, disse Mito, sorrindo gentilmente, não precisa se estressar com a mecânica. Um novo jutsu poderoso e prático é algo para se comemorar, não para analisar demais. Ela fez um gesto para que Oshiomi se juntasse a ela para o café da manhã. No caminho, acrescentou. Há mais uma coisa que eu gostaria de lhe pedir. Hoje começa um novo semestre na Academia Ninja. Eu queria levar a Kushina comigo, mas com a fraqueza que meu corpo apresenta, simplesmente não tenho forças. A China está atolada com os esforços de realocação, e Tsunade está presa no hospital por causa de uma cirurgia da qual não pode sair. Eu ia pedir para o Navaki ficar com ela, mas aquele garoto é impulsivo demais, e francamente, ele e a Kushina não se dão muito bem. Mas agora que você está aqui, você a levaria no lugar dela? Nesse momento, Oshiomi se lembrou, hoje era de fato a cerimônia de abertura da academia. Ele não pôde deixar de pensar em quando chegou a este mundo e nas lembranças de ter conhecido Jiraiya e Sakumo como colegas de classe. O pensamento o fez sorrir. Quem diria? Acompanhando Kushina hoje, talvez ele encontrasse Minato. Isso poderia ser interessante. E talvez ele também pudesse dar uma passada para ver como estava o antigo instrutor deles, Mitsui Sensei. Supondo que ele ainda não tivesse se aposentado. Oshiomi se virou para Mito com um sorriso tranquilizador. Não se preocupe, vovó Mito. Eu vou cuidar disso. Durante o café da manhã, Kushina e Navaki apareceram, ainda meio adormecidas, esfregando os olhos. Depois de cumprimentarem Mito, avistaram Oshiomi e imediatamente se iluminaram. Os dois correram até ele, tagarelando animados. Mas em pouco tempo estavam se encarando como carneiros, fingindo rivalidade, enquanto Oshiomi observava com divertida exasperação. Ele separou delicadamente as cabeças deles e bagunçou o cabelo de Kushina. Muito bem, chega. Tome seu café da manhã direito. Você vai à cerimônia de abertura hoje, lembra? A primeira impressão é importante, você quer que seus colegas gostem de você. Ao ouvir isso, a cabeça de Navaki baixou em desapontamento. A cerimônia seria às 9 horas da manhã, e a essa altura ele já estaria em aula. Oshiomi suspirou ao ver o cunhado emburrado e finalmente cedeu. Que tal eu treinar com você depois da aula? Isso o animou imediatamente. Navaki devorou a comida num instante e pulou de pé. Vovó, estou indo para a escola. Dito isso, ele saiu correndo do complexo Senju como um raio, deixando Mito e Oshiomi balançando a cabeça em uma mistura de divertimento e frustração. Não é de admirar que Tsunade sempre visse um pouco de Naruto em Navaki, suas personalidades eram realmente semelhantes. Após praticar técnicas de espada no pátio por um tempo, Kushina saiu saltitante. Ela havia se arrumado especialmente para a ocasião, uma roupa nova, uma saia curta e leve, seus cabelos ruivos penteados e brilhando sob o sol. Ela já era naturalmente bonita, mas hoje estava ainda mais encantadora. Oshiomi sorriu sem pensar. No caminho, ele comprou um pequeno prendedor de cabelo para ela e ajudou a prendê-lo em sua franja. Pronto, a pequena Kushina está linda hoje. Kushina sorriu radiante com um elogio e em seguida, olhou para ele com olhos arregalados e expectantes. Sou mais bonita que a Tsunade Nei? Isso pegou Oshiomi de surpresa. Um suor frio formou-se em sua testa. Meu Deus, ela tem apenas 6 anos e já sabe como fazer perguntas capciosas. Parece que Minato teria muito trabalho pela frente. Esquivando-se completamente da pergunta, Oshiomi simplesmente pegou em sua mão. Vamos, ou chegaremos atrasados para a cerimônia. Kushina bufou, franzindo o narizinho. Você não tem graça nenhuma, irmãozão Oshiomi. Oshiomi deu uma risadinha enquanto a observava passar saltitando pelos portões da academia, acenando em despedida. Ele sentiu uma satisfação calorosa no peito. Bem, então, hora de ir ver o professor Mitsui. Capítulo 149. Já fazia muitos anos desde o último encontro deles. Mitsui Sensei não era mais apenas um professor. Agora era o vice-diretor Mitsui. Aparentemente, ter ensinado Shinobi como Oshiomi havia alterado completamente o rumo de sua vida. Mitsui ficou impressionado com a visita de Oshiomi. Embora agora ocupasse uma posição importante na academia, estar ao lado de alguém que se tornará um pilar de Konogakakure fazia com que seu próprio título parecesse insignificante. Após uma breve conversa informal, o papo rapidamente estagnou, o que era compreensível. Os dois tinham pouco em comum agora. O talento de Mitsui sempre fora mediano. Ele havia atingido o nível de Chunin há mais de uma década. Eles não conseguiam conversar sobre missões ou treinamento avançado, e não tinham nenhum vínculo familiar significativo. No fim, eles decidiram discutir o desempenho acadêmico de Navaki, depois a matrícula de Kushina e por fim, relembraram alguns dos antigos colegas de classe de Oshiomi. Mitsui mencionou vários nomes, incluindo Kazematsu Yako, amiga de infância de Tsunade. Ela agora era casada e vivia uma vida feliz com o Chunin da vila.
Tsunade chegou a arrastar Oshiomi para visitar o casal quando eles se casaram. Mitsui também mencionou Uchiha Iwa, o garoto que certa vez teve um desentendimento com Oshiomi. Corria o boato de que ele estava se saindo muito bem dentro do clã Uchiha. Durante uma missão há algum tempo, Iwa despertou seu Sharingan de 3 tomoes sob intensa pressão e desde então foi promovido ao posto de Chunin. Embora sua força ainda estivesse muito aquém da de alguém como Oshiomi, entre os de sua idade, ele era considerado um prodígio. Com aquele olhar, Iwa herdara a influência política tanto do avô quanto do tio. Agora ele era capitão de esquadrão na Força Policial Militar de Konoha e esperava-se que se tornasse vice-capitão quando o tio se aposentasse. Oshiomi demonstrou pouca reação a tudo isso. Ele não era do tipo que guardava rancor, especialmente não por algo que aconteceu há mais de uma década. Mas a menção de Uchiha Iwa trouxe à mente outra pessoa, Uchiha Okushin, o homem que apareceu durante a infância de Oshiomi depois de descobrir um espião de Wagakure. Se bem me lembro, Okushin era o irmão mais novo de Uchiha Kagami, embora Oshiomi só tivesse ouvido isso uma vez de Torifu. Ele não conhecia muito bem o homem. Ainda assim, o nome ficou na cabeça dele, e Oshiomi perguntou casualmente. Mitsui-sensei, por acaso você conhece alguém chamado Uchiha Okushin? Mitsui fez uma pausa por um instante, franzindo a testa. Então, sua expressão se iluminou. Na verdade, acho que sim. Estava organizando os arquivos dos novos alunos outro dia e me deparei com esse nome. Me chamou a atenção, é bem incomum, então me lembrei dele. Ele se levantou, caminhou até um arquivo atrás de sua mesa e começou a folhear as pastas. Um instante depois, ele retirou uma. Aqui está. Ushira Kujetsu. O nome de seu pai consta como Uchiha Okushin. Ele abriu o arquivo e deu uma olhada no conteúdo. Parece que ela está na mesma classe que a garota que você trouxe esta manhã. Uzumaki Kushina, e também com o aluno que você mencionou antes, Namikaze Minato. Agora curiosa, Oshiomi perguntou. Posso ver o arquivo? Não se preocupe, Okushin-san já me fez um grande favor. Não farei nada de impróprio. Mitsui entregou a pasta sem hesitar. Se ele seria ou não promovido a diretor dependeria de pessoas como Oshiomi. De jeito nenhum ele diria não. Ao abrir o arquivo, a primeira coisa que Oshiomi viu foi a foto de uma garota com 2 tranças. Ela parecia fofa, mas por algum motivo aparentava estar rígida e nervosa na foto, nada parecida com a expressão presunçosa típica da maioria das crianças Uchiha. Seu jeito tímido, na verdade, o fez lembrar um pouco de Iga Hinata. Por outro lado, considerando a personalidade afetuosa e gentil de Okushin, não era de se surpreender que sua filha tivesse se tornado assim. O arquivo era bastante básico, um breve resumo, alguns registros escolares. Em família, o nome do pai estava claramente listado como Uchiha Okushin, mas o campo da mãe estava em branco. Isso sugeria uma história provavelmente não muito feliz. Após ler o documento, Oshiomi devolveu o arquivo. Uchiha Kujetsu Namikaze Minato, e agora que ele pensou nisso, provavelmente Uchiha Mikoto também, a futura mãe de Sasuke. Ele percebeu que havia chegado um pouco atrasado esta manhã ao deixar Kushina. Talvez fosse por isso que não tinha visto nenhum dos futuros pais dos personagens principais. Talvez ele conseguisse vê-los rapidamente na hora da saída. Era um tipo estranho de diversão, talvez algo exclusivo de transmigradores como ele. Sempre que descobria um nome ou rosto familiar da linha temporal original, sentia uma emoção inexplicável. E se pudesse encontrá-los hoje, não tinha a menor intenção de esperar até amanhã. Após sair do escritório de Mitsui, Oshiomi não foi muito longe. Permaneceu perto do campo de treinamento da academia, praticando casualmente sua esgrima, mais ou menos o que fazia todos os dias quando não estava em missão. Pouco antes da saída, Oshiomi chegou ao portão principal da academia. Um pequeno grupo de pais já estava reunido. A maioria eram pais de alunos do primeiro ano. A academia promovia a independência desde cedo, então, com exceção do primeiro dia, a maioria das famílias não se dava ao trabalho de vir buscar seus filhos. Em meio à multidão, Oshiomi logo avistou um rosto familiar. Embora mais velho e marcado pelo tempo, ele o reconheceu instantaneamente, era Uchiha Okushin, o homem que o havia escoltado até o complexo da força policial tantos anos atrás. Oshiomi se aproximou e o cumprimentou. Diferentemente de Oshiomi, que reconheceu Okushin imediatamente, Uchiha levou um longo momento para estudá-lo. Por fim, arriscou um palpite. Você é Jeko Oshiomi? Esse sou eu. Faz muito tempo, Okushin. Okushin sabia claramente em quem Oshiomi havia se transformado, e também não havia esquecido o primeiro encontro deles. Ao ver Oshiomi cumprimentá-lo com tanta cordialidade, ele sorriu emocionado. Já faz um bom tempo. Você devia ter uns 8 ou 9 anos quando te levei para a polícia. E olha só para você agora, já um rapaz. Sempre achei que você tinha potencial, mas nunca imaginei que cresceria tão rápido. Então, o que te traz à academia? Perguntou ele. Vim buscar uma garota chamada Uzumaki Kushina. E você? Minha filha, respondeu Okushin. Você ainda está na polícia, Okushin? Okushin ficou em silêncio por um momento, depois esboçou um leve sorriso. Não, agora sou apenas um Chunin comum, aceitando quaisquer missões que a vila me designe. Naquele silêncio, Oshiomi percebeu que algo estava errado, mas não perguntou. Ele já sabia. Um homem como Okushin com um coração gentil e uma mente aberta, jamais sobreviveria por muito tempo na cultura orgulhosa e inflexível da força policial Uchiha.
E para alguém que um dia sonhou em reformar o clã por dentro, ser forçado a sair da organização que queria mudar deve ter sido uma experiência profundamente dolorosa. Justo quando Oshiomi estava pensando em como confortá-lo, ou pelo menos mudar de assunto, o sinal da escola o salvou. Ao tocar o sinal, o som de passos se aproximou. Um grande grupo de estudantes irrompeu pelas portas conversando e rindo. O semblante de Okushin se iluminou completamente. Ele acenou para duas garotas de cabelos negros na multidão e exclamou: Kujetsu, Mikoto, por aqui. Oshiomi voltou a olhar na mesma direção, e ao lado daquelas garotas, viu uma cabeça de cabelos ruivos brilhantes muito familiar. Capítulo 150. Cada uma das três meninas tinha seu próprio encanto. Mikoto Uchiha tinha cabelos curtos, macios e bem aparados. À primeira vista, ela parecia a clássica garota da porta ao lado, educada e bem comportada. Kushina Uzumaki, é claro, era um turbilhão de energia, muito mais turbulenta do que Tsunade jamais fora quando criança. E então havia Kujetsu Uchiha, que caminhava nervosamente de cabeça baixa, irradiando timidez e uma séria falta de confiança. Ao ver Oshiomi ao lado de Okushin, os grandes olhos de Kushina brilharam. Ela agarrou Mikoto e Kujetsu pela mão e as arrastou até lá. Assim que o alcançou, ela o abraçou com entusiasmo. Oshiomi sorriu e bagunçou os cabelos, olhando para Okushin com um sorriso desamparado. Ela é bem apegada. Okushin sorriu calorosamente. Isso é bom. Só gostaria que a Kujetsu fosse um pouco mais extrovertida. Ele se abaixou em direção à tímida garota de cabelos negros que se escondia atrás dele. Vamos lá, cumprimente o Oshiomi Nin-san. Ele é amigo do papai. Mikoto, sempre educada, o cumprimentou primeiro. Olá, Oshiomi Nin-san. Você é da família da Kushina? Antes que Oshiomi pudesse responder, Kushina interrompeu, tagarelando para explicar o relacionamento delas, deixando Oshiomi meio divertida, meio exasperada. Para não ficar de fora, Kujetsu finalmente espiou por trás de Okushin e sussurrou tão baixinho que mal dava para ouvir. Olá, Oshiomi Nin-san. Oshiomi respondeu com um sorriso gentil e estendeu a mão para acariciar a cabeça dela, mas Kujetsu deu um grito de surpresa e correu de volta para trás do pai. Okushin esboçou um sorriso ligeiramente dolorido e pediu desculpas. Desculpe, ela é assim mesmo. Mas Oshiomi rapidamente descartou a ideia com um gesto de mão. Não precisa se desculpar. Honestamente, está tudo bem. Isso faz parte do que torna a pequena Kujetsu quem ela é. Ele suavizou ainda mais a voz, agachando-se ligeiramente. Você é o único, Kujetsu. Eu poderia te reconhecer em uma multidão num instante. Kushina também se ofereceu para ajudar. Sim. Quando entrei na sala de aula, notei Kujetsu e Mikoto imediatamente. Mikoto parecia satisfeita, mas manteve sua cortesia habitual. Obrigada pelo elogio, Oshiomi-san. Ela puxou delicadamente a manga de Kujetsu, fazendo-a murmurar baixinho. Obrigado. Okushin sabia que sua filha já estava ultrapassando seus limites só por dizer aquilo. A mudança teria que acontecer lentamente, passo a passo. Com um sorriso de desculpas, ele disse: Preciso levar as meninas para casa. Vamos embora agora. Oshiomi compreendeu perfeitamente e assentiu, despedindo-se deles. Ao se despedir de Okushin, Oshiomi de repente sentiu um olhar sobre si. Virou a cabeça e viu um garotinho loiro olhando nervosamente para o lado. Quando o garoto percebeu que Oshiomi ainda estava observando, ele deu um sorriso sem jeito, mas alegre. Só por causa daquela expressão, Oshiomi suspirou interiormente. Então este é o pequeno sol, né? Mas Kushina claramente não pensava assim. Quando notou Minato Namikaze, bufou e cruzou os braços. Aff, é aquele cara chato de novo. Oshiomi ergueu uma sobrancelha, curioso. Por que você diz que ele é irritante? Kushina bufou. No primeiro dia de aula, eu disse que seria a primeira Hokage mulher da história, e aquele cara imediatamente disse que o sonho dele também era se tornar Hokage. Isso não é só uma tentativa de roubar a minha atenção e me envergonhar? Ela inflou as bochechas. E ele está sempre me espionando, rindo de mim pelas costas. Ele é o pior. Oshiomi coçou a cabeça. Talvez ele já fosse adulto há muito tempo, mas realmente não conseguia entender esse tipo de lógica infantil. Ainda assim, desempenhando o papel de casamenteiro, ele sugeriu. Por que você não vai perguntar a ele por que ele age assim? Kushina respondeu imediatamente. De jeito nenhum. Por que eu deveria ir ouvir o que ele tem a dizer? Mas Oshiomi deu um leve puxão em sua mão. Vamos lá, pergunte. Talvez haja mais coisas envolvidas do que você imagina. Ele não estava preocupado que ajudar Kushina pudesse de alguma forma arruinar as futuras perspectivas românticas de Minato, afinal, o charme natural de Minato era praticamente um código de trapaça por si só. O que o preocupava, no entanto, era o efeito borboleta da mudança dos Uzumaki. Se como não tivesse tentado sequestrar Kushina mais tarde, o vínculo entre ela e Minato teria se formado de fato. Sem esse evento crucial, as coisas poderiam ter dado muito errado rapidamente. Pensando nisso, Oshiomi apertou levemente a mão de Kushina. Vamos lá. Na pior das hipóteses, se ele estiver mesmo só tirando sarro de você, eu te ajudo a dar uma lição nele. Que tal? Kushina caiu na gargalhada, imaginando claramente Oshiomi dando um tapa na bunda de Minato e concordou alegremente. Ela até tomou a iniciativa, arrastando Oshiomi consigo enquanto caminhava até Minato. Minato não fugiu. Ele simplesmente ficou ali parado, esperando com seu sorriso caloroso de sempre. Kushina caminhou em direção a ele pisando duro. Ei você! Minato se virou, ainda exibindo aquele sorriso suave e amigável. Olá, Kushina.
Precisava de alguma coisa? Kushina inflou as bochechas e tentou parecer feroz. Você está tentando roubar o título de Hokage de mim? Minato sorriu primeiro para Oshiomi e depois acenou com a mão para Kushina. Não era isso que eu queria dizer. Eu apenas disse que também quero me tornar um Hokage amado por todos. Kushina não acreditou. Ela se virou para Oshiomi com uma expressão carrancuda. Viu, Oshiomi? Ele está tentando roubar meu sonho de ser Hokage, e nem sequer admite. Que covarde! Ela mostrou a língua para Minato em tom de brincadeira, provocando. Mas Minato não estava prestando atenção nisso. Seus olhos brilharam enquanto ele encarava Oshiomi. Você é o lendário Oshiomi-sama, não é? Essa espada só pode ser sua. Oshiomi se sentiu um pouco sem jeito. Claro, ele era bastante conhecido na vila, mas essa reação dava a entender que Minato já o considerava o futuro quarto Hokage. Mesmo assim, ele assentiu com a cabeça e admitiu. Isso mesmo. Eu sou Gekko Oshiomi. Você sabe algo sobre mim? O rosto de Minato iluminou-se de entusiasmo. Claro, a história de como você se formou em apenas meio ano ainda é famosa na academia. E tem o exame Chunin, e aquela missão que você fez com Orochimaru e os outros. Eu li tudo sobre você. Ele enumerou as conquistas de Oshiomi como um fã devoto, e então finalmente reuniu coragem para perguntar. Meu nome é Minato Namikaze. Se for possível, você consideraria me aceitar como aluno? Por favor, me ensine. Oshiomi ficou perplexo. Espera aí, o quê? Desde quando Minato virou meu fã número 1? Ele ainda estava assimilando aquela nova e bizarra realidade quando uma voz furiosa interrompeu a conversa ao seu lado. Primeiro você quer roubar meu sonho de ser Hokage, e agora está tentando roubar meu Oshiomi. Você está querendo briga, é isso? Kushina já havia arregaçado as mangas, parecendo pronta para a briga. Sua expressão praticamente gritava. Agora estou furioso. As consequências serão graves. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.